Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus queridos, o meu subtítulo é: por que as campanhas nas igrejas evangélicas são intermináveis? Esse é meu subtítulo. Por que das campanhas nas igrejas evangélicas? Qual o propósito disso? Qual o fundamento? Será que há nas escrituras alguma coisa que dê base para que esses líderes façam tais? Mas antes que eu comece a falar, se você não conhece este canal, se você não é inscrito, se inscreva, eu já convido você. Toque no sininho de notificações, a plataforma vai estar lembrando você dos próximos vídeos. São mais de 400 prontos de A a Z. Tá? Hoje eu quero estar fazendo mais pelo menos uns 2 vídeos sobre este assunto mais específico, mesmo resumido, tá? É bem rapidinho, mas você tem uma ideia melhor. É esclarecedor. Vamos comigo? Por que das campanhas evangélicas e são intermináveis? Começa uma, termina, começa a outra, emenda a outra. Por que isso acontece nessas instituições, nessas religiões evangélicas? Por que isso acontece? Vamos ficar sabendo agora? Eu e você juntos. Vamos lá. Sinceramente, eu não consigo entender, já faz muito tempo, porque já fiz parte desse meio. Mas, pelo menos, 2 coisas eu quero questionar aqui com vocês. 2 coisas eu quero trazer, que são os pilares que eles usam como fundamento. E nós, usando a palavra para trazer um esclarecimento sobre este fundamento que eles querem ou usam para tais campanhas. Vamos lá. Essas realizações, essas tarefas, esses alvos, esses projetos que eles estabelecem, são coisas em que não existe na Bíblia, na Palavra de Deus, no Novo Testamento, nada que justifique. Tá? Já que nós estamos falando da cristandade, nós não estamos falando do cristianismo bíblico, que é bem diferente. É o oposto do que eu vou falar para vocês agora, ok? Então vamos lá. Como é uma reflexão, então por favor, não pense mal, não entenda, é a título de esclarecimento mesmo. Ninguém aqui está falando mal de ninguém, porque está exposto aí. Você pode ir em qualquer dessas igrejas tidas como evangélica, que você vai encontrar essas tais campanhas, tá? Então vamos lá. Então, por favor, não pense que sou algum tipo de Mr. M, querendo revelar algum segredo, né? Querendo trazer alguma coisa, não. Mas uma coisa é certa, essa magia que superlota os templos semanalmente, ela tem isso de fundo. Tem esse pano de fundo, essa colcha de retalhos, esse emendar de todas as coisas. É um misticismo, eles emendam, pega tudo ali, Velho e Novo Testamento, e mais as filosofias, mais as teologias, juntam tudo num liquidificador, batem e dá ao povo, para o povo tomar. Ok? Então vamos lá. É que chega a hora onde precisamos expor essas viscerais, ou essas vísceras, né? Desinfetando um pouco esse corpo para que as pessoas possam se sentir bem, tá? É como se você estivesse desintoxicando o seu organismo. Então essas palavras de agora é para nós pensarmos juntos, para trazer esse desintoxicar dentro dessas denominações, tá bom? Ou pelo menos para trazer uma reflexão, o conhecimento disso. Você já se perguntou qual o objetivo de determinada liderança que lançam esses moldes, essas campanhas, tipo 7 passos, Semana da Vitória, Semana do Impossível, as portas não sei de quem, o cajadinho não sei da onde, o martelo de Thor, não sei. Tem aí uma centena de nomes para essas campanhas, tá? Pois eu já, com certeza disse aqui, já passei por muitas dessas, tá? Mesmo sendo, entre aspas, não aceitando, mas estava fazendo parte do sistema, estava fazendo parte daquele meio, ou desse meio gospel, tá? Então, olha que interessante, certa feita eu perguntava a um pastor, qual a necessidade de propor um serviço dessa natureza à igreja? Qual serviço? O que isso ia trazer de fé? O que isso trazer de crescimento pessoal? Imediatamente ele me disse que era preciso trabalhar a fé do povo dessa forma, com essas campanhas. E ele disse que era um meio, de repente um meio melhor, para que essas coisas viessem a acontecer. Olha que interessante, pensando que não parece ser diferente da maioria, o fato é que tudo isso contraria as escrituras. Porque não é esses moldes
Não é essa forma nem essa maneira. Olha que interessante, Romanos 10, 17, onde diz que pela fé, ou a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, e não pelo mérito de qualquer campanha. Então nada que esse pessoal faz, nada que essa liderança venha fazer, possa mudar alguma coisa daquilo que já existe. Porque é muito fácil. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, não por fazer tais campanhas. Porque isso acaba criando um vício, um tipo de uma muleta. Então o povo fica deficiente, ou evangélico, tido como evangélico, fica deficiente andando nessas muletas chamadas campanhas, que infelizmente só atrapalham, só criam barreiras para com Deus, as coisas de Deus, e aí na fé cristã. Tá? Então vamos observar aqui um pouco mais adiante. Então vamos observar o quê? Que essas campanhas nunca terminam, pois quando chega ao fim do seu ciclo, o término daquela, outra já está pronta e sendo anunciada no mesmo dia. Não tenho dificuldades em dizer que as infinitas campanhas, na verdade, são instauradas para gerar um processo de fidelização de fiéis. Eu perguntando uma situação para um pastor da minha cidade, e eu disse: pastor, por que e para que essas campanhas, né? Esse monte de cultos durante a semana? Cara, ainda bem que ele foi sincero, ele foi para arrecadar. Para arrecadação, para fidelizar, para não deixar o crente, o cristão, o indouto, o incauto ir para um outro aprisco. É triste isso, mas é verdade. Então isso acontece no meio pentecostal, no meio neopentecostal, pentecostais e até mesmo nas igrejas históricas. Elas também não escapam disso, tá bom? Então, de um modo geral, a cristandade, eles aplicam essas coisas que são meramente humanas, coisas de homens, que não leem, que não estudam, que não buscam a direção do Espírito Santo para cuidar aí desses tais rebanhos, desses apriscos, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Bom, aqui o processo de fidelização é aos fiéis que estabelece 7 semanas disso ou daquilo para que esta ou aquela outra recompense o período ao qual eles estão fazendo tais cultos, garantindo bem o número de seus espectadores e contribuições. Isso que eu acabei de citar, a pergunta que eu fiz a esse pastor, e ele tranquilamente me respondeu que era para arrecadação, tá certo? Então, para essas instituições que visam fama e fins lucrativos, a ideia é fenomenal, não tem coisa melhor, essa estratégia é demais, tá certo? Então, pois se trata de uma jogada de marketing violenta, porém não atende nenhuma expectativa do reino, pelo contrário, o relacionamento com Deus acaba se tornando apenas de forma objeta, apenas no sentido de coisas e não no sentido pessoal, na relação Deus e o homem, já que a religião ela devia, ou pelo menos é o que se lê em latim, no grego, que a religião é religar Deus, o homem, e o homem a Deus. Mas já existe alguém que faz isso. Jesus é a religião, Jesus é o religare do homem para com o Pai. Você está me entendendo? Timóteo 2,9 diz que Jesus é o único religare, é o único que pode fazer essa intermediação, esse intercâmbio. É Jesus, e ele fez na cruz há 2000 anos atrás, e até hoje faz, ok? Então vamos lá. Porém, tais campanhas não atendem ao reino, atendem ao reino da terra e não ao reino do céu, tá? Outro ponto a ser observado, que é lamentável, são os prêmios oferecidos nas ditas campanhas semanais, os quais cura física, conquistas, casa própria, carro, promoção de emprego, pagamento de dívida, entre outros, casamento, relacionamento e etc e tal. O que faz milhões de evangélicos marcharem incansavelmente, semana após semana, aos templos em busca dessas coisinhas? Então, você percebe que o evangelho, o cristianismo bíblico já era. Tá? Então o que se faz dentro desses rincões, dentro dos apriscos, é outra coisa, menos o evangelho.
menos aquilo que Deus disse para que fosse feito, tá? Então, bem diferente do que Paulo ensina em Colossenses 3, de 1 a 3. Leia lá, Colossenses, Novo Testamento, 3, de 1 a 3. Dá uma olhadinha lá para você ver que já anula toda e qualquer situação, todo qualquer sofisma humano, todo qualquer ensinamento que não está condizente com a palavra. Quando orienta a igreja a pensar, é buscar aquilo que vem do alto, que vem de cima, que está assentado à destra. É analisar aquilo que existe. Mas, se nós formos buscar tudo isso que eles fazem aí nos rincões, então nós vamos estar, de fato, batendo de frente com as escrituras sagradas, tá bom? Então, tais campanhas é para o fruto do reino da terra e não para a justiça de Deus em trazer ao homem essa libertação, esse João 8, 32 e 36, que na verdade não é. Aí quando nós lemos lá Mateus 10, 8, o próprio Cristo dizendo, olha, de graça recebei e de graça dai. Então, você percebe que eles estão fazendo o contrário daquilo que Deus disse que era para ser feito, tá bom? Então vamos lá. Então, quanto ao resultado dessas campanhas, desculpe-me quem discorda, mas não vejo saldo expressivo positivo para com o reino, tá? Primeiro porque as pessoas vivem em busca de bênção, de coisas materiais, e não das coisas de Deus, do relacionamento pessoal com Deus. As pessoas querem as coisas de Deus e não Deus das coisas, tá bom? Então que isso fica bem claro. Então essas atividades ou tais atividades, elas só têm algum significado para com as coisas da terra e não do céu. Isso é ilusão, tá certo? Segundo os que tais campanhas criam, os peritos nessas campanhas, só vai enganar os indoutos, incautos, aquela geração viciada nessas campanhas, Então somente essas pessoas. E aí quanto maior a campanha, mais poderosa mais arrebanho, mais as pessoas correm atrás, tá bom? Então as pessoas ficam correndo atrás dessas campanhas, dessas revelações, que infelizmente está todo momento dentro dessas instituições. O que tem feito muitos líderes repetir a mesma campanha do colega, gerando assim uma proposta única e lamentável nessas instituições. Enfim, penso que as campanhas são intermináveis, porque intermináveis são os desejos deles por plateias e contribuição. Tá? Então, assim, infelizmente, o desejo desses líderes, de tais líderes, não é para com o reino de Deus e com o cuidado para com as pessoas, mas para consigo mesmo, para eles, honra, glória, poder e fama. Infelizmente. Então, esse vídeo estou terminando por aqui. Quero ver se eu consigo aí mais uns 2 ou 3, só para a gente ter uma ideia melhor, ter olhar diferentes, a gente poder analisar e conseguir extrair o que pode ser aplicável ou não, tá? Já que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz no Espírito, tá? E nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Aí sim, as demais coisas que precisamos dentro de um conceito bíblico, Deus nos concederá, Deus nos dará. Davi disse, olha, fui jovenzinho, criança, fui moço, fui adulto, fui de idade, sou de idade, Davi dizendo, eu nunca vi alguém sem ter o pão. Sabe aquele pão nosso de cada dia nos dai hoje? Então nada disso tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com o reino da terra. O reino aqui, dessa terra, deste mundo, mas não com a vontade de Deus. Beleza? Então até um próximo vídeo. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e tudo que você estiver fazendo. Até mais.